Olá, povo católico! Dia 13 de dezembro é comemorado o Dia da Virgem e Marte de Siracusa, na Sicília, de nome Luzia. De acordo com a história tradicional, ela nasceu de pais ricos e nobres por volta do ano de 283. Ou seja, nasceu 283 Santa Luzia. Para quem diz que a Igreja Católica foi criada por Constantino no ano de 313, já há aí uma grande incoerência, né? Já temos aí uma santa reconhecida que nasceu no ano de 283, ou seja, 30 anos antes. Uma santa católica que existia antes, 30 anos antes da existência da própria igreja, né? Só na cabeça mesmo dos desmiolados que criam uma história paralela em relação à Igreja Católica. Se Santa Luzia é uma santa católica é porque primeiro tinha a igreja, depois vem as pessoas. Mas segundo os falsos historiadores, que é muito acompanhado, né, para difamar a imagem da igreja, diz que a igreja foi criada em 313 por Constantino. Mas aí temos a história de Santa Luzia, que nasceu no ano de 283. Seu pai era de origem romana, mas sua morte prematura a deixou dependente de sua mãe, cujo nome Eutíquia parece indicar que ela veio da região da Grécia, apenas usando pelo nome. Como muitos dos primeiros mártires, Luzia tinha consagrado sua virgindade a Deus e ela dedicava todos os seus bens materiais a serviço dos pobres. Sua mãe não era tão devota quanto a própria Luzia. E a fama da Marte Ágata, existia a fama da Marte Ágata, que era uma Marte que tinha sido executada 52 anos antes da perseguição do imperador Décio, estava atraindo visitantes às suas numerosas relíquias em Catina, ou seja, peregrinações de pessoas indo para essa região chamada Catínia, onde estava os restos mortais de Santa Ágata, que foi martirizada. Então estava organizando-se procissões para visitar o local. E era próximo a Siracusa, onde vivia Santa Luzia. E muitos milagres eram operados por intercessão de Santa Ágata. E lógico, a fama foi crescendo. Portanto, Eutíquia, mãe de Santa Luzia, foi convencida a fazer uma peregrinação a Catania, desculpe, o nome é Catania, não Catínia, a Catania, na esperança de ser curada de uma hemorragia da qual ela vinha sofrendo há vários anos. Lá, ela foi de fato curada. E Luzia, valendo-se da oportunidade, convenceu sua mãe a deixá-la distribuir uma grande parte de suas riquezas aos pobres. A generosidade de Santa Luzia despertou a cobiça de um jovem indigno que era apaixonado por ela, mas, como eu disse anteriormente, ela tinha dedicado a sua virgindade para Deus, e ela rejeitou esse jovem. Esse jovem denunciou-a a Pascácio, o governador então da Sicília. Denunciou por ela ser cristã, ou seja, ainda estava dentro do período de perseguição ao Império Romano, onde os cristãos eram tidos como cidadãos a serem eliminados pelo Império. E o jovem denunciou-a por ser cristã ao governador Pascácio. Foi no ano de 303, ou seja, no ano de 303. E tem gente que diz que a igreja foi criada no ano de 313, 10 anos depois. Olha quanto absurdo. No ano de 303, durante a perseguição do feroz imperador Diocleciano, o governador era Pascácio, o governador da Sicília, e o imperador era Diocleciano. O ano 303 foi o ano que o rapaz entregou Santa Luzia por não querer nada com ele. Ela foi, antes de tudo, condenada a sofrer a vergonha da prostituição, ou seja,
A prostituição é o oposto do celibato, é o oposto da virgindade. Santa Luzia tinha consagrado sua virgindade a Deus. Como uma espécie assim de humilhação, eles queriam levá-lo justamente para um lugar de luxúria, um lugar de prostituição, uma forma de humilhá-la. Mas por força de Deus ela permaneceu imóvel, de modo que eles não conseguiram arrastá-la para um lugar de vergonha, como se ela estivesse presa ao chão. Colocaram-na em feixes de madeira e em seguida atearam-lhe fogo. E novamente Deus a salvou, as chamas, Deus salvou ela. E as chamas nem sequer queimaram. Tocaram fogo nela, mas as chamas não a queimaram. Como tudo isso não havia dado certo, foi-lhe aplicado o castigo mais cruel depois da degolação. Luzia não se convertia de jeito nenhum aos falsos deuses, ou seja, eles queriam ainda que ela abandonasse a fé e cultuar os deuses pagãos do Império Romano. E ela se negou a servir a esses falsos deuses, e por isso um soldado, a mando do imperador, arrancou-lhe os olhos de sua face e entregou os olhos em um prato a Luzia. Arrancou os 2 olhos dela e entregou em um prato a ela própria. Mas milagrosamente, ao entregar o prato com os olhos de Luzia, no rosto da mesma nasceram-lhe 2 lindos olhos, sãos, perfeitos e mais lindos do que os outros que havia sido arrancado. Finalmente, diante de tanto milagre divino, né, operando nessa jovem, ela foi morta a um golpe de espada no dia 13 de dezembro. Por isso aí é a sua data. Então, é o exemplo de como essas pessoas levavam a sério a castidade, né? As virgens, ela preferia ser devorada pelos leões do que perder sua virgindade. Bem diferente, né, das jovens hoje, muitas até que se dizem católicas. Mas até as vestimentas, o tipo de vestimentas, já denunciam o espírito que prevalecem nelas.